somente a Escritura. Martinho Lutero se insurgiu contra tudo aquilo que não fosse a palavra de Deus. Martinho Lutero exclui a tradição da igreja como fonte de fé. Martinho Lutero exclui o magistério da igreja como fonte da fé. Esse tripé, para nós, é extremamente importante. Essas três realidades caminham juntas, seja na Bíblia, seja em 2000 anos de história da igreja. Bíblia, grande tradição, e o magistério da igreja, o Papa em comunhão com os bispos por expressa vontade de Deus. Martinho Lutero diz, não, cada um tem o Espírito Santo, portanto, é assistido pelo próprio Deus na interpretação da Escritura. Você não precisa de nenhuma tradição, porque você é infalível ao interpretar a Escritura. Você não precisa do magistério católico, porque você tem o Espírito Santo. Portanto, a única norma de fé para você, o único critério de ação, da fé e do agir para o cristão é tão somente a palavra de Deus escrita. Somente a Escritura e basta. Essa afirmação de Lutero é extremamente complicada. É insustentável à luz da própria palavra de Deus. Primeira pergunta que se faz, onde está essa afirmação na Bíblia? Onde é dito, em algum lugar da Bíblia, somente a Escritura? Onde está em algum lugar na Bíblia que a tradição está excluída? Que o magistério da igreja está excluído? Martinho Lutero se espelhava, se baseava, se radicava em alguns textos da Escritura que falam dela mesma para sustentar essa afirmação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo não fala absolutamente que somente a Escritura, ou seja, a palavra de Deus escrita. São Paulo fala toda a Escritura, é útil. Lutero, então, lê esse texto, dentre outros, e infere que a única norma de fé é a Escritura, a palavra de Deus escrita. Vamos a outro texto. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Aqui se fala da palavra de Deus, mas não se diz que ela é escrita. Quando se fala de palavra de Deus, é preciso saber qual a sua manifestação. Na Bíblia, nós temos 2 manifestações da palavra de Deus, escrita e oral. Quem veio primeiro? Não foi a escrita. Cristo prega. Depois os apóstolos, inspirados pelo Espírito de Cristo, pregam. E muito tempo depois, o que eles pregaram, colocaram por escrito. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, diz que a fé vem da pregação, não da escrita. Deus não fala apenas pelo que está escrito. A palavra de Deus não está apenas na escrita, na Bíblia, que é a palavra escrita de Deus. A escritura que vem de escrita. Toda a escritura é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na escritura. Vamos à prova. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ouve, não é quem vos lê, a mim lê. Isso quer dizer que no tempo de Jesus e depois de Jesus, ao longo da história da igreja, a palavra de Deus continua a se manifestar para além da Escritura. É verdade que a pregação oral não pode contradizer a pregação escrita, porque a palavra de Deus não se contradiz. Portanto, a pregação oral tem que ser fiel à pregação escrita. Ambas são igualmente palavra de Deus. Jesus não começou seu ministério escrevendo. Aliás, Jesus nunca escreveu nada. Quer dizer, escreveu alguma coisa que nem sabemos o que foi no chão, quando queriam lapidar a adúltera, a mulher flagrada em adultério. E também Jesus nunca mandou os apóstolos escreverem nada. A única vez que o Senhor diz escreve,
O Senhor Jesus, ele já está na glória, já ressuscitou, já subiu ao céu. Ao apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. É a única vez no Novo Testamento que o Senhor Jesus determina aos apóstolos que coloquem algo por escrito. Isso é importante, para que nós não absolutizemos a Escritura, tirando-a do seu contexto natural, que é a vida da igreja, que começou a sua ação no dia de Pentecostes, pregando e não escrevendo. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem todas as ações de Deus estão na Bíblia. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Tenho muitas coisas para dizer-vos, mas agora não podeis suportá-las, disse Jesus num dos seus discursos de despedida. Outras coisas Jesus haveria de dizer depois, porque a igreja não teria capacidade de compreender naquele momento. A palavra de Deus, então, se reserva a ser revelada depois. Tradição significa transmissão. Um transmite para o outro com a pregação. Romanos capítulo 10. A fé chega até ao coração pela pregação. É pela pregação que a palavra de Deus chega aos corações. Primeiro a pregação, assim foi na era apostólica, depois vem a escrita. Tradição, a realidade negada por Lutero como norma de fé. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, vejamos o que a Escritura diz sobre a tradição. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. O texto aqui é incrivelmente claro. Como é que se sustenta aqui o princípio de só a Escritura, só a escrita, se o próprio São Paulo diz, seja por palavra nossa, seja por carta? Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas, há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Aqui está o grande perigo que ronda a igreja, quando se afirma, nós rejeitamos a tradição da igreja, nós rejeitamos o magistério da igreja como critérios de interpretação da Bíblia. A deturpação de um, de vários e talvez até de todas as escrituras. Espíritos ignorantes, desconhecedores de coisas básicas do estudo da Escritura. A Escritura lida e interpretada no seio da igreja. Porque a Escritura foi fruto de uma ação do Espírito Santo na igreja. O mesmo texto da 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Homens inspirados por Deus escreveram, iluminados pelo Espírito Santo. Antes de tudo, a palavra de Deus foi colocada nos lábios da igreja. No princípio não era a pregação escrita, era a pregação oral. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. O texto é claríssimo. Se não é fruto de interpretação pessoal, é fruto de interpretação de quem? Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, porventura, entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe, como é que posso, se não há alguém que me o explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Você entende o que está na Escritura? É a pergunta que Filipe formula ao eunuco e que nós formulamos àqueles que insistem em defender somente a Escritura. A Escritura se basta a si mesmo? Ou será que não é preciso um outro critério igualmente vinculante de interpretação segura da Escritura? Aqui temos o magistério da igreja, aqui temos o diácono Filipe. Como eu posso entender se não tem quem me explique? Fora da Escritura, existe um critério de interpretação da Escritura. Primeiro vamos ver no próprio ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitado se encarrega de nos mostrar isto.
Lucas capítulo 24, de 25 a 27. Jesus põe-se a caminho com os discípulos de Emaús que estão voltando para a sua cidade no dia da Páscoa. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Já com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos argumentos para refutar a tese de Martinho Lutero. Jesus explica as Escrituras. As Escrituras não têm um manual de autointerpretação. Se assim fora, bastaria os discípulos de Emaús consultar as Escrituras, que elas se explicariam e eles não ficariam na dúvida. Se cada pessoa tem o Espírito Santo e interpreta do seu jeito, ninguém está subordinado a ninguém na interpretação da Escritura. As consequências não cessam de aparecer até os dias de hoje. Parece que no mundo protestante, mais de 20 mil denominações ditas detentoras do Espírito Santo e que interpretam seguramente a Escritura. O cristianismo fica absolutamente esfacelado. Cada denominação é um jeito próprio, um jeito peculiar de interpretar a palavra de Deus escrita. Mas a pergunta que se faz é correto isto? O pensamento de Lutero, somente a Escritura. Aonde vai dar este princípio? Naquilo que nós estamos percebendo hoje. Cada denominação, com raríssimas exceções, é fruto de uma dissidência. Aquele batizado abriu uma outra igreja porque não se entendeu com os membros daquela outra. E essa, por sua vez, é oriunda de um cisma, de uma separação, de uma facção, e assim por diante. Não precisamos da comunhão com aquele grupo de irmãos, porque eu tenho o Espírito Santo e interpreto a Escritura do meu próprio jeito, da minha própria maneira, porque eu gozo da assistência do Espírito Santo. Martinho Lutero disse: somente a Escritura. Interpreto assim e é do meu jeito. Até o dia em que outro discordar. E o outro poderá dizer, porque também tem o Espírito Santo, eu discordo daquela interpretação, porque eu entendo dessa forma. E na impossibilidade de uma harmônica convivência, você segue o seu caminho, eu sigo o meu, você abre a sua igreja e eu abro a minha. Gálatas capítulo 1, versículo 7, um outro texto que mostra que dentro da comunidade cristã já havia pessoas com esse sentimento. Eu não preciso dos apóstolos nem dos bispos para interpretar as Escrituras. Isso gerava problemas. Isso foi combatido duramente pelos apóstolos. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Na comunidade cristã de Corinto, já havia essa preocupação do apóstolo Paulo. Esse perigo, esse risco existia. Ele diz, uns dizem, primeiro aos Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Estaria Cristo dividido? Cada grupinho tinha o seu jeito próprio de interpretar a Escritura. Um problema grave. A interpretação segura da palavra de Deus escrita, ela mesma a palavra de Deus escrita, todas essas realidades eram impensáveis fora do contexto da igreja, que tinha uma hierarquia. No começo, os apóstolos, eles ainda vivos, os apóstolos com os seus sucessores, os bispos, e com a morte dos apóstolos, todos os bispos. Os bispos, portanto, são já no Novo Testamento, e as cartas pastorais não deixam dúvidas da existência de episcopos, de bispos, de sucessores dos apóstolos nas diferentes comunidades. Esses exerciam a vigilância, a defesa da fé, a pureza da pregação oral, a vigilância sobre os escritos que eram lidos, sobretudo nas celebrações litúrgicas. Assim, a Bíblia, que nasce no seio da igreja, permanece sempre dentro dela. A interpretação pessoal era impensável na época dos apóstolos. Este foi o erro de Martinho Lutero ao propugnar esse princípio que não se encontra na Escritura, a saber, somente a Escritura. A Bíblia nunca disse isto. Não existe um único versículo na Bíblia que sustente esta aberração teológica. A Bíblia, portanto, quis o Deus Todo-Poderoso, quis nosso Senhor Jesus Cristo, que fosse redigida pela igreja, protegida pela igreja e interpretada por uma instância dentro da igreja, o magistério eclesiástico, o Papa e o Colégio dos Bispos.